Você já sentiu isso? Estar cercado por pessoas que conhece há anos, e mesmo assim, algo parece fora do lugar. Ninguém te atacou, ninguém discutiu com você. Mas os olhares mudaram. Os sorrisos ficaram estranhos. As conversas perderam o ritmo. Existe uma pausa sutil antes de alguém responder. Uma leve tensão no ar que não pode ser explicada, mas pode ser sentida. E sem nenhuma razão clara, você percebe. Alguma coisa ali virou contra você. E o mais perturbador é que você revisa tudo na sua cabeça. Cada palavra, cada reação, cada detalhe, e não encontra erro. Não houve confronto, não houve desrespeito, não houve nada que justificasse aquele clima estranho. Mesmo assim, a distância está lá. Fria, silenciosa, real. Agora vem a parte desconfortável. Isso não é coisa da sua cabeça e também não é um simples mal-entendido social. As pessoas realmente podem começar a se afastar de você, sem perceber inconscientemente que estão fazendo isso. E o motivo não é óbvio, não é direto. E na maioria das vezes, não tem nada a ver com algo que você fez de errado. Hoje, você vai entender por quê. Vai entender por quê. Em muitos casos, quanto mais você evolui, mais desconforto você causa. Porque sua presença pode gerar reações silenciosas que parecem rejeição. Mesmo quando você está sendo totalmente correto. E principalmente, vai entender algo que muda completamente. A forma como você enxerga as relações humanas. Isso raramente é sobre você. Essa ideia foi profundamente explorada por Carl Jung. E ela revela um lado das interações humanas que a maioria das pessoas nunca percebe. Porque nós crescemos acreditando em uma versão muito simplificada da realidade. Acreditamos que rejeição sempre tem uma causa visível. Que alguém foi rude, alguém errou, alguém ultrapassou um limite. Parece lógico pensar que, se você não fez nada de errado, não há motivo para alguém mudar com você. Mas essa lógica ignora como a mente humana realmente funciona. Jung percebeu que as pessoas raramente reagem ao que está acontecendo fora. Elas reagem ao que está sendo ativado dentro delas. E isso muda tudo. Porque significa que você pode estar sendo educado, calmo, até agradável. E ainda assim, despertar incômodo, não pelo que fez, mas pelo que representa. Para entender isso de verdade, você precisa olhar para dentro da estrutura psicológica que ele descreveu. Segundo Jung, todo ser humano carrega duas versões de si mesmo. Existe a persona, a máscara social que mostramos ao mundo. É a versão organizada, aceitável, construída ao longo dos anos para se encaixar, para ser respeitada, para evitar rejeição. Mas por trás dessa máscara, existe algo muito mais profundo, a sombra. Tudo aquilo que você já sentiu, pensou ou desejou. E decidiu esconder. Emoções que você julgou inadequadas. Desejos que te causaram vergonha. Impulsos que você reprimiu para manter a imagem que queria sustentar. Raiva que nunca foi expressada. Inveja que nunca foi admitida. Medo de não ser suficiente. Inseguranças profundas que são cuidadosamente disfarçadas. A sombra não é algo raro. Ela existe em todos. E aqui está o ponto crucial. Ela não desaparece. Ela continua ali, influenciando silenciosamente a forma como a pessoa percebe o mundo e reage a ele. Agora, imagine o que acontece quando alguém aparece. Alguém que começa a se tornar mais consciente, mais autêntico, menos dependente de validação externa. Alguém que não está tão preso à própria máscara. Essa pessoa não precisa confrontar ninguém. Não precisa apontar falhas. Não precisa dizer absolutamente nada. A simples presença dela já é suficiente para causar um efeito, porque de forma indireta, ela começa a expor aquilo que os outros estão tentando esconder de si mesmos. E é aqui que você se torna uma ameaça, não de forma agressiva, mas psicológica. Quando você evolui, quando você se torna mais claro, mais honesto, mais alinhado com quem realmente é, você sai de um padrão previsível. Você deixa de reagir da forma esperada. Você deixa de participar dos mesmos jogos sociais, invisíveis, que mantêm um equilíbrio superficial entre as pessoas. E isso quebra algo. Segundo Jung, quando alguém entra em contato com algo reprimido,
dentro de si. O sistema psicológico reage automaticamente, e essa reação não é racional, ela é defensiva, porque encarar a própria sombra exige esforço, exige desconforto, exige responsabilidade, e a maioria das pessoas evita isso a qualquer custo. Então, em vez de olhar para dentro, a mente encontra uma solução mais fácil: deslocar o problema para fora. E é exatamente aqui que entra o mecanismo mais importante de todos: a projeção. Jung descreveu a projeção como o ato de atribuir ao outro aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Em outras palavras, aquilo que a pessoa não aceita dentro de si, ela começa a enxergar em você. E é assim que, sem motivo aparente, você passa a ser visto como algo que você não é: arrogante, frio, distante, diferente, o porquê Vogue mudou de forma negativa, mas porque a sua presença começou a ativar algo desconfortável dentro do outro. E quanto mais você se desenvolve, mais isso acontece, porque você se torna um espelho mais claro. As pessoas não estão reagindo a você diretamente, estão reagindo ao reflexo que você cria. E esse reflexo mostra coisas que elas passaram anos evitando enxergar. Mostra incoerências, mostra medos, mostra potencial não realizado, mostra escolhas que foram abandonadas. E isso dói. E quando algo dói nesse nível, a mente não quer entender, ela quer se proteger. Então ela cria narrativas justificativas, pequenas distorções da realidade que tornam o desconforto mais suportável. E é por isso que isso aparece de forma tão sutil. No dia a dia, não é um ataque direto. É uma mudança de tom. Comentários que parecem brincadeiras, mas carregam crítica, um certo distanciamento. Um silêncio estranho quando você está presente. Uma leve tensão que ninguém nomeia, mas todos sentem. Às vezes é ainda mais simples. Você para de buscar a aprovação. Para de se explicar tanto. Começa a impor limites. Começa a dizer não. E isso sozinho já muda completamente a dinâmica. Porque antes existia um certo nível de controle, um padrão previsível de comportamento. E quando isso desaparece, as pessoas não sabem mais como reagir. E novamente, isso não é consciente. Ninguém senta e decide: vou rejeitar essa pessoa. Mas o desconforto cresce. E a forma mais fácil de lidar com ele é se afastar, ou reinterpretar quem você é. Então chega a parte mais difícil de aceitar. Você não está sendo rejeitado porque fez algo errado. Na maioria das vezes você está sendo rejeitado porque fez algo certo. Porque mudou. Porque cresceu. Porque começou a se tornar alguém mais alinhado com a própria verdade. E isso inevitavelmente cria contraste. E contraste gera desconforto. Como explicava Carl Jung, o que mais incomoda nas relações humanas não é o outro em si, mas aquilo que o outro desperta dentro de nós, e nem todo mundo está pronto para lidar com isso. Então, da próxima vez que você sentir esse tipo de afastamento silencioso, não corra imediatamente para a culpa. Nem tudo que parece rejeição é pessoal. Muitas vezes é apenas o reflexo de algo que o outro ainda não está preparado para encarar. Isso não significa ignorar tudo ou se isolar do mundo. Significa desenvolver discernimento, entender a diferença entre um erro real que merece ajuste e uma projeção que não pertence a você. E acima de tudo, significa continuar o seu processo, porque enquanto algumas pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar exatamente pelo mesmo motivo. A mesma clareza que incomoda uns atrai outros. Pessoas que também estão buscando crescer, entender, evoluir, e essas conexões são diferentes, mais sólidas, mais honestas, sem necessidade de máscaras. Então continue, mesmo que isso custe algumas relações, mesmo que o caminho pareça mais solitário em certos momentos. Porque no final, não se trata de agradar todo mundo. Se trata de se tornar alguém que não precisa mais se esconder para ser aceito. E isso muda tudo. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, me conta aqui embaixo. Quero saber o que mais te marcou.